Pessoal, eu sou a professora Isabel do EduC e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre evidências científicas. Isso é muito importante. Algumas pessoas têm perguntado para mim se realmente a mediação cognitiva ou a experiência de aprendizagem mediada, se realmente isso funciona. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas pesquisas que estão sendo feitas, que já foram feitas, estão sendo feitas, para que você possa ver, né, o resultado dessas pesquisas. Quais são os resultados promissores que essas pesquisas vêm apontando. Isso é muito importante porque fazer educação é fazer ciência também, né? Então, isso nos dá um respaldo mais firme, mais lógico de toda a nossa intervenção. Quero deixar claro aqui que o nosso objetivo, o objetivo do EduC é ajudar as professoras, os psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem das crianças. E aí nós vamos ver aqui nessas pesquisas como esses processos ocorreram, né? Quais são as operações mentais e as funções cognitivas que mais foram desenvolvidas nas intervenções. Lógico que nós não temos aqui uma pesquisa longitudinal de 10 anos, né? Nós não temos assim. Mas nós temos pesquisas que já foram feitas há 20 anos. Então, essas pesquisas eu venho trazendo desde 2001 até 2020, tudo que nós temos de mais significativo nessa área. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje, certo? Se você quiser algumas dessas pesquisas aqui, eu também tenho disponível, é só me solicitar que eu mando o artigo inteiro para você. Alguns artigos estão em inglês e outros em alemão e outros em português, mas eu mando para vocês, eu envio, tá bom? Então vamos lá. As pesquisas científicas, elas têm mostrado evidências de que a experiência de aprendizagem mediada melhora o desempenho cognitivo das crianças. Uma dessas pesquisas foi feita com Gonçalves e Richards em 2018, mas essa pesquisa aqui, ela é muito interessante porque ela foi usada no EAD, certo? No ensino, na educação à distância. E não foi utilizada com crianças com deficiência, foi utilizada com estudantes que aparentemente tinham o seu desempenho cognitivo normal. Mas é uma pesquisa muito interessante, que está acessível e traz evidências de que mesmo sendo à distância é possível que a mediação ocorra. Então isso para nós é uma pista, especialmente no período de pandemia agora, como mediar à distância. Dionísio e Vectori, 2017, eles também trazem uma intervenção que eles realizaram em termos de leitura e escrita com relação ao Braille. Ou seja, então nós podemos considerar que a experiência de aprendizagem mediada, ela não é só destinada a crianças com deficiência intelectual, pode ser com deficiência sensorial também, como deficiência auditiva e deficiência visual, ou mesmo utilizada com alunos que não têm nenhum comprometimento aparentemente. Lembert, 2016, ele está atualmente trabalhando com reabilitação de pessoas com AVC. Gente, eu já contei num vídeo aqui para vocês um caso de uma moça que eu atendi de 27 anos que teve um AVC gravíssimo e eu trabalhei então com algumas ferramentas biointeligentes com ela e com mediação cognitiva, utilizando o próprio material do Forst. Na época eu utilizei com ela e teve um resultado espetacular. Ela basicamente retornaram todas as suas funções cognitivas. Atualmente, o que ela tem de mais comprometimento é a memória curta, né? A memória curta, a memória imediata.
mas ela sabe ler, sabe escrever, sabe interpretar, todas as funções cognitivas que envolvem a matemática foram resgatadas, a linguagem, o pensamento. Então, eu vi isso ocorrer com a mediação, né? Mas no caso eu estava atendendo uma pessoa que tinha tido AVC. Esmeraldi, Maza e Hit, 2015, eles utilizam com pessoas com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Vê só que interessante. Então, não só com a deficiência intelectual, mas com a doença também, né? Uma doença específica. E esses trabalhos, esses aqui que eu selecionei, de 2018 até 2016, o que eles vêm mostrar? Que a mediação facilita o desenvolvimento das funções cognitivas. E aí eles tiveram, todas as pessoas que participaram dessas pesquisas, tiveram uma transformação, especialmente no seu raciocínio. E aí a gente viu então que eles tiveram várias transcendências em outras tarefas. Então, melhorando o raciocínio, elas tiveram uma melhora também na maneira como observar, perceber as informações, construir relações, analisar e agir. Ou seja, aprenderam novamente a organizar o seu pensamento. Vê que beleza? Então, aqui nós temos essas evidências, né? Eu trago também que essas mesmas pesquisas, ao trabalhar as funções cognitivas como memória, percepção, atenção e linguagem, que são processos estruturais do funcionamento cognitivo, o que ocorreu? Ocorreu, né, uma organização da estrutura cerebral. Eles aprenderam a aprender e aprenderam a pensar. Então, isso é muito bom, a gente saber que realmente ao mediar, ao você fazer a pergunta certa, o cérebro, como um sistema responsivo, utilizando as sinapses, elas vão dar uma resposta. Se elas não têm essa resposta de forma imediata, elas vão fazer conexões mais alongadas entre as regiões vizinhas, entre um hemisfério todo ou mesmo entre os dois hemisférios. Mas para que isso ocorra, eu tenho que gerar a necessidade. E eu gero a necessidade a partir das perguntas. Então, se você acompanhar os outros vídeos, eu sempre coloco as perguntas. Anote as perguntas como modelo. A pergunta é importante. Então, cada pergunta, ela pode estar relacionada a uma função cognitiva ou operação mental que está com a deficiência. Porque não é a pessoa que está com a deficiência, é na questão cognitiva, na sua estrutura ou funcionamento cerebral. E a mediação proporciona isso, né? Essa plasticidade dessa estrutura e desse funcionamento cognitivo. Então, vale a pena você estudar, você anotar, você experimentar mediar. Porque vale a pena e realmente a gente desenvolve e amplia as funções cognitivas do nosso aluno. Agora eu vou trazer umas outras pesquisas importantes também. Essa daqui, Roney e Samuels, 2001, olha que beleza, eles pegaram 47 estudos de intervenção, certo? Foram 47 estudos de intervenção. E aí eles viram que nesses estudos trouxeram informações de que houve muitas diferenças significativas no desenvolvimento dessas crianças que participaram das pesquisas. Então, assim, foram 37 estudos. Pessoas diferentes, locais diferentes, que
eles então pegaram esses resultados e fizeram e apresentaram nesse estudo. O que melhorou aqui, que para nós é interessante? Primeiro, a habilidade acadêmica. O que é a habilidade acadêmica? É você ler, escrever, raciocinar, interpretar, antecipar, resolver cálculos. Então, houve nesses 47 casos uma melhora significativa. Houve uma diferença da forma como as crianças estavam e como as crianças chegaram num determinado momento, num tempo específico que o estudo foi realizado. Essa também algumas mudanças significativas no comportamento dessas crianças. Porque o comportamento, ele é fruto, né, dos antecedentes, que é um contexto, e aí tem o comportamento e tem as consequências. Tudo isso foi mediado, né? Quais são os antecedentes que eu, enquanto ser humano, posso ter consciência e perceber e controlar, me autorregular, para não desencadear aquele comportamento indesejável e não ter as consequências. Especialmente com crianças com TDAH, com TOD, né? Que elas têm que ter esse controle desse comportamento. Tivemos também melhoras na habilidade verbal, no raciocínio, na percepção espacial, no planejamento e na organização. Tudo isso aqui são necessários dentro da escola, para a criança aprender. Então, nesses 47 estudos, isso aqui é o que mais foi evidenciado nos casos. Importantíssimo, ou seja, nós não estamos sós. Nós temos vários pesquisadores pelo mundo fazendo a diferença e nós não podemos ficar para trás. Vamos seguir em frente, vamos melhorar a vida das nossas crianças. Velarde, 2008, essa pesquisa foi feita na Espanha, tá? Foram 47 crianças com dificuldade na aprendizagem. E aí essas crianças, elas foram divididas em dois grupos. O grupo do controle, que é um grupo que eles vão controlando e a criança está nesse contexto da escola normal, mas eles vão seguindo e acompanhando essas crianças. E um outro grupo, que foi o grupo que foi mediado, para depois a gente comparar naquele período de tempo como foi o desempenho das crianças do grupo de controle e do grupo experimental. Para nós, o grupo experimental é sempre aquele que recebeu a mediação. E nesses estudos, Velarde coloca o seguinte, que o grupo experimental teve ganhos extremamente significativos. Mas como é que ela viu isso? Assim, quando uma criança vai participar de uma pesquisa, de um estudo desse tipo experimental, é feita uma avaliação antes do desempenho dela. No caso de Velarde, ela utilizou o teste do VISC e o Raven. Então, são dois testes que vocês devem conhecer, certo? É muito comum. As psicopedagogas utilizam e neuropsicopedagogas também. Então, elas fizeram esse teste antes para ver todo o desempenho das crianças e depois começaram a mediar. Mediaram num período de tempo, com algumas sessões. Eu sempre recomendo, se você quer reproduzir uma pesquisa desse tipo, que você faça no mínimo 30 sessões. Depois dessas 30 sessões, aplica-se novamente os mesmos testes. E a gente vê então que teve ganhos significativos, especialmente nas operações mentais e nas funções cognitivas. Otília, 2014, investigou 100 crianças com deficiência intelectual. Olha a maravilha! 100 crianças com deficiência intelectual. E essas crianças, elas estavam naquela faixa etária da alfabetização, que é entre 8 e 10 anos. Momento especial na vida delas, né? E também elas foram divididas em dois grupos, o grupo de controle e o grupo experimental.
Só que aqui o teste que ela usou não foi o VISC, foi o teste NEPSI, que é um outro teste também importante que avalia o próprio desempenho da criança. Aplicou primeiro o teste, as crianças foram mediadas do grupo experimental e depois se aplicou o teste de novo. E aqui também ela revela ganhos significativos. Varela, em 2006, essa pesquisa é brasileira, tá? Ela pesquisou crianças do ensino fundamental. Ela não pesquisou crianças com deficiência, é crianças que estavam no ensino fundamental. E aí ela viu que essas crianças, quando participaram da pesquisa, da mediação, elas tiveram ganhos no pensamento dedutivo e indutivo e na conduta compartilhada. Foram os maiores ganhos. Então, imagina, a pesquisa, ela não é feita 1 ano, 2 anos, 3 anos, é feita um período. Então, se nesse período já teve um ganho, imagina se você ficar 1 ano atendendo essa criança e desenvolvendo esse potencial. Quanto ela não vai ganhar? Quanta mudança cognitiva vai ocorrer? Muita mudança. Mas vamos lá, temos mais pesquisas aqui. Cruz 2007 também registra ganhos em diferentes habilidades cognitivas nas crianças que foram mediadas. Cusulin 2002, ele fez esse estudo maravilhoso em 5 países com 188 crianças. Dessas 188, 51 com síndrome de Down, 12 com deficiência intelectual, 45 com transtorno de desenvolvimento da coordenação, 39 com deficiência intelectual genética, 11 com autista, 15 com dificuldade na aprendizagem, 13 com paralisia cerebral e 2 com TDAH. Então essa pesquisa aqui é muito importante para nós. Esse autor aqui, ele tem vários livros, é o defensor da experiência de aprendizagem mediada. Basicamente, é possível ler muita coisa dele. Então, desde 2002, ele tem trabalhado a partir dessa perspectiva. E os ganhos são espetaculares. E aí, o que ele fez? Olha só, em 45 semanas de intervenção, o grupo experimental teve ganhos maiores do que o grupo de controle. Lembra, o grupo de controle é aquele que está no seu dia a dia normal, mas a gente vai acompanhando. E o grupo experimental, o que é feito a mediação com ele. Pereira, Galina e Gomes, eles aplicaram a experiência de aprendizagem mediada em idosos. Em idosos. Porque é possível também trabalhar a experiência de aprendizagem mediada com idosos, com demências, com mal de Alzheimer. E tem muita gente trabalhando dentro dessa área. E aí, 90% dos idosos que participaram da pesquisa os ganhos foram maiores do que o grupo de controle. Agora, tem muita gente perguntando, né? Tá, e a dislexia? Tem pesquisa na área da dislexia. Aqui, Gomes 2020, tá? O ano passado. Então, participaram 22 crianças, 6 com TDAH, 6 com dislexia, só que nesse grupo de dislexia, nós tivemos uma criança com dislexia e que junto ela tinha o TDAH e o PAC, que é o processamento auditivo central, né? Dificuldade, ela teve esse transtorno também. E mais 10 crianças onde tinha a combinação entre TDAH e dislexia. Então, por isso são 22. Essas crianças, elas foram atendidas 2 vezes por semana, em 50 minutos. O pesquisador estruturou, inicialmente, uma bateria de testes que ele ia aplicando, certo? Na medida que as crianças iam se desenvolvendo e algumas habilidades também
iam sendo trabalhadas. Então, antes daquela habilidade ser trabalhada, ele aplicava os testes. E aqui tem alguns que vocês devem conhecer, a escala, né, Verlis, o teste de matriz progressiva, o teste trilha, o inventário de funcionamento executivo, o teste infantil de nomeação, o teste de repetição de palavras, a figura complexa e muitos outros. Foram vários testes feitos. E realmente aqui as crianças tiveram um desempenho. Então, hoje nós temos aqui para vocês várias pesquisas. Não temos dúvidas de que a experiência de aprendizagem mediada modifica a estrutura cognitiva. Agora você está pensando assim, tá, então eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou experimentar fazer isso aí. Então agora eu vou te ensinar ou te mostrar como estruturar uma sessão de atendimento com a mediação, né? Porque vocês, quem é psico e neuro já sabe, já estrutura o seu dia a dia. Mas quando a gente vai mediar uma sessão, é importante você utilizar esse roteiro aqui, que é mais ou menos de 50 minutos. Então, a gente separa em 4 etapas. A primeira etapa é a introdução. Você vai levar 5 minutos. Aqui você vai utilizar a função cognitiva de entrada da informação. Você vai deixar claro e preciso a tarefa. A criança tem que compreender qual é a tarefa e compreender a sua intencionalidade. Então, você vai conversando com ela. Olha, hoje o nosso atendimento eu vou trabalhar isso com você, que vai ser importante, vai organizar isso, você vai aprender aquilo. Explica e mostra a tarefa. O que exatamente tem que ser feito na tarefa. Seguindo aquele roteiro das minhas mediações. Observe a tarefa, descreva o que temos nessa página, o que você acha que é para ser feito. Então, esse momento deve levar 5 minutos. Depois, você vai trabalhar com o seu paciente durante 20 minutos, mediando, executando as tarefas, construindo estratégias cognitivas, tudo a partir das perguntas. Logo em seguida, você então vai separar mais 20 minutos para a discussão e o desenvolvimento de insights, ou seja, construindo com a criança um significado, o que ela aprendeu no encontro de hoje, fazendo uma reflexão sobre tudo o que aconteceu, quais foram as dificuldades que ela teve, quais foram as conquistas que ela obteve, isso é importante. E no final, então, você faz de 5 a 10 minutos um resumo. Recordar tudo que foi feito, que funções cognitivas nós trabalhamos. Olha, você aprendeu a selecionar, a organizar, a planejar, a seguir regras, dependendo da tua intencionalidade, né? E tudo que foi usado. Então, aqui é um roteiro que você pode seguir para estruturar o teu atendimento quando você for fazer a mediação, quando você for usar essa ferramenta de mediar. Aqui eu também trago para vocês algumas perguntas que vocês podem fazer para determinado objetivo. Então, assim, muitas pessoas que estão assistindo falam, mas é tanta pergunta, eu não sei o que eu vou usar, que pergunta eu vou usar. Então, aqui eu estruturei da seguinte forma, botei qual a função e que tipo de pergunta eu poderia estar fazendo. Lógico que são modelos, né? Que eu sempre sugiro para que você anote e você construa um rol de perguntas que podem ser usadas com determinados objetivos. Vamos ver aqui, Se eu quero trabalhar com o processo cognitivo, ou seja, compreender como é que a criança fez aquela tarefa, eu vou dizer o seguinte, como é que você fez isso? Que estratégia você usou? Que dificuldades encontrou? Como resolveu? Gente,
Uma coisa é a criança resolver uma tarefa. 2 mais 2 é 4. Tá certo. Agora, outra coisa é eu fazer esse tipo de pergunta para ela. Porque para a sinapse, 2 mais 2 é 4, vai ser 4 sempre. Tá certo, ela foi lá, deu a resposta, acabou. Agora, quando você faz uma pergunta dessa, você está mexendo no processo cognitivo do teu aluno. Fazendo ele pensar sobre o seu próprio pensamento. O nome disso é metacognição. Como você fez isso? Como você conseguiu achar que 2 mais 2 é 4? Que estratégia você usou? Usou o dedo, usou 2 na cabeça e 2 na mão, fez tudo de cabeça, pensou em 4 objetos separados. Que estratégia? Você tem que saber que estratégia, que tipo de raciocínio, que tipo de lógica o teu aluno construiu. Agora, se você quer ver precisão e exatidão na tarefa, é outro tipo de pergunta. Então, você vai solicitar as seguintes perguntas para o aluno, né? De que maneira poderia ser feito essa continha? Teria uma outra maneira de ser feita essa continha? Há outras opções? Quer dar resposta mais precisa para mim? Quer dar uma resposta mais precisa? Então, vejam só que interessante. Mesmo que a resposta esteja correta, você pode... porque às vezes você diz assim, e tá certo? A criança fica indecisa. Não sabe se está certo, porque ela está em dúvida. Ela não pode ter dúvida. Ela não pode ter dúvida. Então, o que você vai dizer? Como é que você fez isso, né? De que maneira poderia ser feito, então? Teria uma outra maneira? Teria um outro jeito? Como é que nós poderíamos ter certeza que isso está correto? Agora, se você quer instigar o pensamento divergente, então você vai usar uma outra tipo de pergunta. O que você faria se fosse uma outra continha? Se fosse 2 menos 2, pensamento divergente. Ela teve todo um cálculo, todo um pensamento já estruturado. Aí você vai lá e diverge do pensamento dela. E se você pintasse isso de azul, como ficaria? E se você desenhasse ao invés de um cachorro, um gato, como seria? E se nessa história não tivesse o lobo mau, tivesse um jacaré, como seria essa história? O que está acontecendo? Por que você lança para a criança o pensamento divergente? Para mexer nas sinapses, para irritar as sinapses. Estava tudo tão estruturado, tão lógico, tão fácil para elas, que não era necessária a plasticidade cerebral. O caminho já estava traçado. Então foi muito fácil. Agora, quando você diverge, as sinapses elas ficam irritadas ao extremo, vão procurar conexões, porque tem que ter uma lógica. Para elas, tudo tem lógica. Tudo é verdadeiro. E elas têm que encontrar uma resposta. Pensamento divergente é ótimo para isso. Agora, se você quer pensar em estratégias, aí você pode perguntar para a criança, por que fez assim e não de outra maneira? Por que você fez assim essa tarefa? Se existem várias formas para fazer, por que você fez só dessa forma? Gostaria de discutir sua resposta comigo? Alguém pensou numa estratégia diferente quando você está trabalhando em grupo? Isso é muito comum até na sala de aula, né? Então, quando a gente está ensinando algo para a criança, aí tem sempre um amigo ou outro que faz diferente, que pensa diferente, que tem uma resposta diferente para dar. Vamos instigar o raciocínio dessa criança. E bem assim, ó, que tipo de pensamento você usou? Como é que você pensou nisso? Por que você escreveu isso? Para que ela pense sobre o seu próprio pensamento e seu raciocínio. Comprovar hipótese.
eu pensaria mais em fazer determinada coisa. Me dê um argumento. Então, se a criança tem uma opinião, ela tem que ter um argumento. A opinião é fácil, já está construído, não é novo. Agora, o argumento, ele vai instigar a buscar ferramentas cognitivas, outras hipóteses já construídas, as associações. Ela vai buscar associações e, nesse momento, as sinapses, a gente diz que o pensamento cria raízes mais profundas. Raízes mais profundas. Por que fez assim? Agora, eu também posso motivar para algumas generalizações. Como colocar essa ideia em prática? Porque todas as ideias, elas podem ser colocadas em prática. A criança pode falar alguma coisa, tá, e daí? Como é que a gente pode botar essa ideia em prática? Porque para colocar algo em prática, necessita de um planejamento, necessita de uma função chamada antecedência, né? Assim, antecipar. Eu tenho que pensar em alguma coisa antes de fazer. Exige muito raciocínio, muito pensar. Controle dos impulsos. Tem criança que é hiperativa. Faz de qualquer jeito, sabe fazer, mas faz de qualquer jeito e chega lá, no final tá tudo errado. Porque não prestou atenção no que era para fazer, fez de qualquer jeito, não pensou, não construiu uma estratégia. E aí nós vamos fazer o seguinte. Esse aqui, ó, há uma resistência muito grande da criança hiperativa. Que é você pedir para ela mostrar os passos que foram necessários para ela dar aquela resposta. Ela não quer, ela tem resistência, porque ela quer fazer tudo de forma imediata. Aí a gente fala, ó, respire e vamos pensar. Me conta aí o passo a passo que você, para você fazer essa tarefa, como é que você fez? Me conta o passo a passo, que eu também quero aprender. E aí ela vai construir essa paciência de explicar para você o passo a passo. E nesse passo a passo, você vai ver exatamente onde ela errou. Onde ela errou tem que ser consertado. Se foi na entrada da informação, se foi na elaboração da informação ou se foi na saída. Geralmente é na saída. E então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, quero dizer para você o seguinte: mediação para crianças com dislexia e com TDAH são promissores, certo? Por quê? Porque a gente constrói estratégias de pensar. E isso é essencial para a aprendizagem. Então, hoje nós vimos aqui várias pesquisas. As pesquisas mostram que a experiência de aprendizagem mediada pode ser feita com criança com síndrome de Down, com TDAH, com dislexia, com deficiência intelectual, com componente genético ou sem componente genético, com transtorno opositor, com toque, né? Então, assim, ó, com AVC, com idosos. Gente, nós estamos com uma preciosidade. E o melhor de tudo isso, que nós não estamos sozinhas, nós temos o respaldo da neurociência, que vem mostrar que a nossa capacidade cognitiva pode ser modificada. E o nosso cérebro tem a capacidade, desde que nós possamos gerar a necessidade, pela mediação, o cérebro se organiza. Entenderam? Então aí, se você está vendo esse conteúdo, gostou desse conteúdo, eu adoraria receber um feedback seu. Eu aguardo, hein? Eu quero te ouvir. E também te desafio a colocar em prática, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida do seu aluno. Um beijo grande e até o próximo encontro.